Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Em João 6,35 está escrito: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Assim como o faminto busca o alimento do pão para o seu sustento físico, o mesmo deve acontecer com o homem na busca do alimento espiritual, o pão da vida, a saber, Jesus Cristo. Da mesma maneira que o alimento sobre a mesa não satisfaz ninguém, a menos que seja ingerido e assimilado pelo corpo, dando para aquele que o ingeriu forças, ânimo e vitalidade, tal qual é com Jesus. Precisa ser assimilado pelos que creem nele. Essa atitude transforma a vida das pessoas. Então, assim como o alimento físico, um pão que fica em cima da mesa, ele não serve para nada se ele não for ingerido, se ele não for consumido pelo corpo e assim dando forças àquele que o ingeriu. Com Jesus é a mesma forma. Se você crê em Jesus, se você sabe que ele existe, se você entende que ele existe, mas não vive uma vida para servi-lo, para cultuá-lo e principalmente mostrar ao mundo o que ele fez na sua vida, o quanto ele transformou a sua vida, não adianta muito. Aliás, não adianta nada. Faz-se necessário você crer verdadeiramente no pão da vida, aquele que é o alimento físico, aliás, o alimento espiritual, e viver segundo a boa e perfeita vontade dele. Jesus, ao afirmar eu sou o pão da vida, ele se coloca como doador e sustentador da vida espiritual. E, portanto, a única maneira do homem encontrar a vida eterna é comendo do pão da vida. E naquele dia, ele mesmo, Jesus, concederá que os que dele se alimentarem ressuscitem corporalmente para serem semelhantes a ele. Isso é possível por quê? Porque o pão da vida se deu a si mesmo como um sacrifício vicário pelo pecado na cruz. Então, comer o pão da vida significa crer plenamente em Cristo e reconhecer, assimilar, aceitar e se apropriar da suficiência da sua obra redentora. Importante isso, grave bastante isso no seu coração. É você reconhecer o sacrifício vicário de Jesus lá naquela cruz, você crer plenamente neste sacrifício, na morte e na ressurreição de Jesus e viver para servi-lo, reconhecer, assimilar o quão necessário e importante ele é para a sua vida. É aceitar ele, é buscá-lo, melhor dizendo, com todo o ardor do seu coração. É entender, repito, que como você precisa de um pão para se alimentar fisicamente, para você ter forças, ânimo, disposição para o dia a dia, assim você precisa se alimentar do pão da vida, a saber, Jesus, o alimento espiritual, aquele que vai nos mostrar, vai nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos, através do teu Santo Espírito, a nos conduzir neste mundo tão difícil, neste mundo tão em trevas e principalmente, como nós falamos agora há pouco, caminhando para a vida eterna, a vida que ele deu para nós ao morrer naquela cruz, ao ressuscitar ao terceiro dia. E um dia, a Bíblia diz, ele virá com todo o esplendor, com toda a glória, para buscar a sua igreja, e todos aqueles que se alimentaram e se alimentarão do pão da vida, estarão com ele por toda a eternidade. Lembre-se bem, Jesus mesmo disse, eu sou o pão da vida. Alimente-se desse pão,
creia verdadeiramente em Jesus. É preciso comer do pão da vida. Apenas provar não é suficiente. Guarde isso. É preciso comer do pão da vida. Provar não é suficiente. Deixar em cima da mesa o pão não é suficiente. Você precisa viver uma vida em Cristo Jesus. Que Deus assim os abençoe. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus.